O Trilhas da Democracia de hoje debate autocracia burguesa e relações étnico-raciais no Brasil atual. São dois os nossos convidados, dois sociólogos, a professora Eliane Veras, professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, e o professor adjunto da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Aristeu Portela Júnior. Eliane, sejam muito bem-vindos à Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-los para debater esses temas que foram muito caros a Florestan Fernandes. É um prazer estar aqui com vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês também. Eliane, você, o professor Remo Mutzenberg e o professor Diogo Valença foram editores temáticos de um número especial da revista Estudos de Sociologia, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, cujo título foi o Dossiê Florestan Fernandes, 100 anos. Quais são as principais contribuições legadas por Florestan Fernandes que nos auxiliam, nos iluminam a entender a realidade brasileira atual, de esgarçamento do tecido democrático e de aprofundamento das desigualdades étnico-raciais? Essa é uma questão bastante complexa e, de fato, muito importante, porque a gente pode considerar que o pensamento do Florestan em torno da formação da sociedade brasileira e dos dilemas dessa sociedade, eles, de certa forma, sofrem uma inflexão muito importante nos anos 50, a partir dos anos 50, quando Florestan Fernandes realiza, junto com Roger Bastide e uma série de outros pesquisadores, a pesquisa sobre relações raciais, patrocinada pela Unesco. Então, por que nós dizemos que o pensamento do Florestan em relação à sociedade brasileira sofre uma inflexão? Porque, de certa forma, o Florestan vai desenvolver com esses estudos e vai deixar isso mais evidente na sua tese de cátedra, defendida em 1964, a integração do negro na sociedade de classes, a noção de dilema racial brasileiro. E essa noção de dilema racial brasileiro, ela é uma noção que articula no pensamento do Florestan Fernandes os vários dilemas da nossa formação social. Então, nós temos que, se pensarmos como Florestan Fernandes, nós vamos observar que os dilemas, aquilo que o autor chama de dilema, é um conjunto de, eu vou chamar aqui de contradições, mas ele não utiliza necessariamente esse termo, não é? Mas, digamos, de impossibilidades de realização das potencialidades de uma determinada estrutura social. Então, no caso da sociedade brasileira, o Florestan vai mostrar como, ele não vai mostrar isso de imediato, ele vai mostrar isso processualmente na sua obra, como esse dilema racial, ou seja, a impossibilidade que há na sociedade brasileira de construção de uma igualdade racial, vai ser, ao mesmo tempo, reveladora da impossibilidade da realização de uma democracia na sociedade brasileira. E isso acontece justamente porque a forma como essa sociedade se desenvolve, tendo sido uma sociedade de formação colonial e escravocrata, ao passar por um processo de construção da ordem social competitiva, que caracteriza o capitalismo, a sociedade de classes, ela não consegue realizar as potencialidades dessa ordem social competitiva. Então, aos poucos, o Florestan Fernandes, saindo da integração do negro na sociedade de classes até chegar à Revolução Burguesa, ele vai construindo um pensamento que vai articular
todos esses dilemas, né? O dilema social, o dilema racial e a autocracia burguesa como uma forma específica de dominação que ele caracteriza do capitalismo dependente. Então, é muito complexo esse pensamento do Florestan Fernandes, e hoje nós nos debruçamos sobre esse pensamento, sempre que lemos o Florestan, e relemos muito Florestan recentemente, em função da celebração do seu centenário, ficamos impressionados, porque parece que ao ler a Revolução Burguesa no Brasil, ao reler a Revolução Burguesa no Brasil, estamos nos deparando com uma análise do Brasil contemporâneo. Mas, na realidade, ele estava analisando o Brasil a partir do golpe que ele chama de golpe civil-militar de 1964, e que ele caracteriza como um golpe preventivo, né? O golpe preventivo justamente porque, numa sociedade capitalista e dependente, o poder não é compartilhado, em hipótese nenhuma, o poder institucional não é compartilhado com as classes populares. Então, o golpe é preventivo no sentido de impedir qualquer que seja o avanço dessas classes populares. Então, qual é a relação disso com o racismo, com as desigualdades raciais? O Florestan vai dizer que há na estrutura da estratificação social, ou seja, na estrutura da estratificação da sociedade de classes, existe uma associação com a estratificação racial. E essa associação, né, essa articulação entre essas duas formas de estratificação, a racial e a de classes, faz com que na nossa sociedade nós tenhamos uma espécie de persistência do passado, mas essa persistência do passado, ela se articula justamente com a forma de capitalismo que nós temos, que é um capitalismo subdesenvolvido e dependente, e, ao mesmo tempo, com a forma de dominação que é resultante desse tipo de capitalismo que ele chama de autocracia burguesa. Não sei se eu me fiz clara, mas o que eu quero dizer é que esse dilema não é um dilema de fácil solução. Então, contemporaneamente, nós estamos lidando com formas, né, autocráticas de dominação burguesa que tentam impedir qualquer avanço de participação popular e, mais do que impedir avanços, tentam tirar os direitos que foram conquistados a partir da Constituição de 1988 e a partir do ciclo democrático popular, para utilizar uma expressão que foi dirigida aos governos de liderança petista, e, ao mesmo tempo, esse fechamento da política, né? esse fechamento das classes que mantém o prestígio, o poder, e o poder econômico e o poder político, essa restrição, né, ela se manifesta na nossa sociedade hoje com força e com vigor. E nós não conseguimos, a despeito de todos os avanços que tivemos nos últimos anos em relação às políticas de recorte racial, nem avanços efetivos que desestruturem, vamos dizer assim, essa estratificação de corte racial dentro da nossa sociedade. Eliana, nós voltaremos a falar dessas limitações estruturais que você acaba de fazer referência, a limitação do passado escravocrata, do nosso capitalismo dependente, mas antes eu gostaria de ouvir o Aristeu, que escreveu nesse dossiê que você organizou, junto a Remo e Diogo, um artigo intitulado Uma ótica nova sobre as relações raciais no Brasil. Aristeu, que ótica nova é essa que você sugere no título do teu artigo?
Eu acho que para a gente entender um pouco o que poderia ser essa ótica nova sobre relações raciais no Brasil, é muito interessante pegar já de passagem a resposta da professora Eliane agora, porque um dos principais aspectos, né, da obra de Florestan, do pensamento de Florestan, que a gente precisa estar atento e atenta na hora de estudá-lo, é entender que ele estava sempre buscando compreender a sociedade brasileira do momento presente. Mesmo quando ele se voltava para o passado, para compreender as persistências do passado, era sempre tentando entender como esse passado se reatualiza e como ele constrói, no momento presente, novas dinâmicas, novos dilemas. Ou seja, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque essa ótica nova, a que ele vai se referir em um texto do final dos anos 80, é, na verdade, uma forma de interpretação das relações raciais no Brasil que possui um lastro no passado e que vai sendo paulatinamente consolidada, tanto nos meios políticos quanto nos meios intelectuais, né? E aí, Florestan cunha essa expressão, a partir da qual eu tomo a deixa para escrever o artigo, né, de uma ótica nova sobre relações raciais, quando ele está participando do processo da elaboração da Constituição, do que viria a ser a Constituição de 1988. E é importante lembrar que Florestan foi deputado constituinte nesse momento, e que na verdade, toda a sua atuação enquanto político institucional foi feita em diálogo com os movimentos sociais, e, em particular, para o que nos interessa aqui na conversa, com representantes do movimento negro, em particular do Movimento Negro Unificado, né, do MNU. E aí, basicamente, alguns dos elementos dessa ótica nova, a professora Eliane já se referiu em sua fala. Ou seja, a compreensão do Brasil como possuindo um dilema racial que implicava a manutenção e a atualização de desigualdades históricas que vinham do passado escravocrata, mas que encontram novos sentidos na era capitalista no Brasil, mas que nos anos 80, naquele momento da luta pela Constituinte, pela construção da Constituição de 1988, ganhavam talvez, em termos de disseminação na sociedade brasileira, áreas institucionais e políticos até então inéditos. Ou seja, a gente vai ter muito expresso no processo de Constituinte e consolidado em alguns aspectos da Constituição final, uma nova interpretação das relações raciais no Brasil, que tinha, a meu ver, como uma característica central o reconhecimento do racismo e das desigualdades raciais como problemáticas que precisam ser enfrentadas em termos institucionais no Brasil. Ou seja, é, de certo modo, olhando por outro ângulo, um reconhecimento do Brasil como uma sociedade que escamoteia para debaixo do tapete o racismo e as desigualdades raciais e todas as dinâmicas sociais que essas duas problemáticas desencadeiam. E aí é importante a gente ter em mente que olhar para essa ótica nova com os olhares de hoje significa a gente ver nela aspectos que para nós já parecem bastante consolidados. Afinal de contas, acredito que seria pouco cabível alguém, apesar disso ter acontecido, de haver argumentações que contestem a centralidade do racismo e das desigualdades raciais para a estruturação da sociedade brasileira, enquanto males sociais que precisam ser enfrentados. Mas, naquele momento, nos anos 80, esse reconhecimento adquiria suas primeiras expressões institucionais, seja na atuação de governos estaduais, de governos municipais, através de secretarias de igualdade racial ou de combate ao racismo, e que a gente consegue perceber, por exemplo, na Constituição de 88, tanto na criminalização do racismo, quanto também no reconhecimento dos direitos das comunidades quilombolas às suas terras, entre outros elementos, né, na Constituição. Mas, mais uma vez, reconhecer o racismo e as desigualdades raciais como problemática significa também contestar um olhar sobre a sociedade brasileira, contra o qual Florestan se empenhou em combater desde, pelo menos, na verdade, já desde antes, como outros artigos no dossiê a que a gente está se referindo fazem menção. Mas, para o que nos interessa, é muito particular a centralidade da pesquisa Unesco sobre relações raciais da década de 1950 para o início dessa cristalização, no pensamento de Florestan, de uma crítica, na verdade, da construção de uma contranarrativa que contesta a representação do Brasil em vários aspectos, a representação vigente no Brasil em vários aspectos sobre as suas relações raciais. Seja, de um lado,
daquela velha e arraigada representação do Brasil como uma sociedade harmoniosa, formada a partir do encontro de raças diversas, do Brasil como um país mestiço, e essa mestiçagem sendo lida como um índice de relações raciais harmoniosas. Então, essa contestação, que começa a ser elaborada por Florestan em termos no interior das ciências sociais na década de 50, ela vai ganhando corpo ao longo dos anos em outros setores também. Em outros setores políticos, em outros setores intelectuais. E é importante dizer que essa contestação, ou, na verdade, a criação dessa nova ótica sobre relações raciais, ela não é fruto do pensamento de Florestan unilateralmente. A própria pesquisa Unesco, na década de 50, é elaborada com um diálogo direto e concreto com representantes de movimentos negros da sociedade paulistana naquele momento, em meados do século XX, das primeiras décadas do século XX, e é nesse diálogo com militantes negros e negras que Florestan vai sociologizando certas percepções sociais acerca de como funcionam, quais são as dinâmicas de funcionamento do racismo no Brasil. Em particular, para aqui a nossa conversa, essa distância entre o que são as representações correntes sobre um Brasil harmonioso, um Brasil desprovido de racismo, um Brasil mestiço, etc., etc., e o que é a realidade concreta vivenciada pela população negra, que precisa fazer frente a como o racismo lhe nega a oportunidade de ascensão social, lhe dificulta a inserção social em determinadas instituições e, consequentemente, como sendo um fator estruturante para como as oportunidades de ascensão social são distribuídas desigualmente na sociedade brasileira. Então, esse conjunto de percepções, ou esse conjunto dessa ótica nova a que eu me refiro no trabalho, que estou aqui desenvolvendo com vocês, é essa percepção de como o Brasil se constrói enquanto percepção nacional, negando o racismo e as desigualdades raciais, e, consequentemente, a necessidade da gente entender como essas problemáticas dinamizam o cotidiano e as instituições na sociedade brasileira. Em certos momentos do pensamento social brasileiro, essa ideia foi cristalizada na expressão democracia racial, em que a própria denúncia da democracia racial enquanto mito aparece, mais uma vez, nesse diálogo de Florestan com os representantes dos movimentos negros em São Paulo, mas que vai ter na sua obra, em particular na integração do negro na sociedade de classe, a que a professora Eliane se referiu, talvez uma das suas primeiras formulações conceituais mais bem acabadas. Ou seja, essa ideia, essa ótica nova que vai apontar para um conjunto de representações e de orientações de comportamento no Brasil que vão atualizar constantemente um padrão assimétrico, desigual e injusto de relações raciais. E é importante, e eu acho que a expressão do mito da democracia racial enquanto caracterizador da sociedade brasileira é muito emblemática e importante para a gente entender essa ótica nova, ou essa representação sobre as relações raciais, porque ela vai ser muito importante nos anos subsequentes, a década de 50. Ela vai ser relida e reinterpretada e dimensionada em outros setores por várias intelectuais, representantes políticos, de movimentos sociais, em particular, que é o que eu trabalho no artigo, o pensamento de Abdias Nascimento. Aristeu, sobre Abdias nós falaremos no próximo bloco. Perfeito. O Tríade da Democracia fará um intervalo e voltamos em instantes. Eliane, você, então, tratou na tua primeira resposta desses dois obstáculos de natureza estrutural que marcam o nosso processo de modernização, que o próprio Florestan vai tratar na Revolução Burguesa no Brasil, utilizando um conceito que é do Barrington Moore Jr., que é o conceito de modernização conservadora, e foi utilizado por uma boa parcela dos sociólogos, cientistas políticos, historiadores, para falar sobre o processo de modernização no Brasil. Se a gente olhar para o Brasil atual, será que esse processo de modernização conservadora não teria chegado ao término? Olhando para o 2016 para cá, esse processo de modernização conservadora não teria chegado ao seu fim, não por conta de uma vitória do processo de modernização, mas devido à vitória do conservadorismo na sociedade brasileira, na sociedade, na economia brasileira?
Eu teria dúvidas para afirmar essa vitória, no sentido de que eu tenho a sensação de que o conservadorismo nunca deixou de estar à frente na sociedade brasileira, que nós tivemos alguns momentos, vamos dizer assim, em que ele arrefeceu um pouco a sua visibilidade, não é? E, por exemplo, nesse momento que nós chamamos de ciclo democrático popular, ou mesmo no final dos anos 50, início dos anos 60, quando nós falávamos de um nacional desenvolvimentismo, foram momentos de grande entusiasmo, de fato, mas nem por isso essa dimensão conservadora da sociedade brasileira estava ausente, muito pelo contrário. Por que eu digo isso? Porque em todos esses momentos, né, havia também uma tendência de controle, aquilo que, por exemplo, Florestan Fernandes chama a atenção, de que a violência, por exemplo, ela sempre, na sociedade brasileira, é resguardada como um artifício daqueles que detêm, de fato, o controle do Estado. O que quero dizer com isso? Qualquer tentativa de organização, de mobilização social mais radical, para citar o exemplo, a luta pela reforma agrária, né? A organização dos movimentos sociais negros, né? A organização de sindicatos autônomos, a luta, né, de uma classe trabalhadora autônoma, eles sempre foram vistos como movimentos que tendiam a quebrar a paz social, né, a desarticular a harmonia da sociedade brasileira, né? Então, isso é um traço desse conservadorismo. Mas eu acho que a sua pergunta ela não está tanto voltada para o conservadorismo, vamos dizer assim, mas o outro lado, né? Essa ideia da modernização. Que, na verdade, o que seria modernização? Né? Nós poderíamos pensar a modernização como um avanço, né, da estrutura econômica, como um avanço da ordem democrática dentro de uma sociedade capitalista, né, dentro de uma ordem social capitalista. Então, eu tendo a ver na sua pergunta, né, quando você diz chegou ao fim, no sentido de que como se tivéssemos fechado um certo ciclo, né, um certo ciclo virtuoso, vamos dizer assim, de desenvolvimento, né, para utilizar essa expressão, às vezes muito maltratada, né, muito mal vista, e que agora estaríamos entrando, talvez, num novo processo, não diria um novo processo, mas naquilo o que o Florestan também denomina, né, de uma descolonização inacabada, quer dizer, uma nova fase nesse neocolonialismo, né? Então, pensando sempre com o Florestan Fernandes, há uma expressão que ele utiliza que eu acho muito interessante para a gente pensar esse momento 1916 para cá, ou desculpa, 2016 para cá, que é a expressão circuito fechado, não é? Ele utiliza essa expressão nos anos 70, em plena ditadura militar, para mostrar como essas elites das classes dominantes tendem sempre, né, a fechar as possibilidades de uma transformação, um avanço, mesmo que dentro da ordem, né? E, ao mesmo tempo, apesar de fazer análise desse circuito fechado, como Florestan tinha politicamente uma posição socialista e, ao mesmo tempo, como sociólogo, ele tinha uma visão aberta dos processos sociais, né? Ele dizia sempre que a história nunca se fecha. Ou seja, as possibilidades, e daí a noção de dilema ter essa relevância na obra do Florestan,
porque o dilema não só ele representa esses impasses, esses obstáculos, né, para a realização da democracia, para a realização de uma sociedade mais justa, para a inclusão dos que estão excluídos, ao mesmo tempo, o dilema também representa diferentes opções, não é? Então, há um circuito fechado, mas esse circuito fechado ele poderá ser rompido em algum momento. Claro que nós estamos vivendo, creio eu, nesse momento, um estado de circuito fechado, em que, aparentemente, nós não vemos muitas saídas, né? Mas eu acredito que, sendo pessimista, porque não dá para ser otimista no atual momento, nos momentos mais pessimistas da trajetória da nossa história e de Florestan Fernandes, né, da história que ele vivenciou, ele nunca deixou que nós nos levássemos completamente por uma visão pessimista, ou seja, há sempre a possibilidade de algo se transformar e de algo mudar, mas isso não acontece sem mobilização e sem organização popular. Aristeu, retomando a tua primeira resposta, o teu artigo você trata não apenas de Florestan, a contribuição de Florestan para a construção dessa ótica nova, crítica em relação ao legado de Gilberto Freire, mas também Abdias de Nascimento. A minha pergunta incide não apenas sobre a personalidade, a obra de Abdias de Nascimento, mas do que ele representou numa geração, em várias gerações, mas numa geração particular que foi aquela que se aglutinou em torno de Leonel Brizola no PDT. Eu penso aqui na figura do Caó, do Carlos Alberto Oliveira, né? E como, com o passar do tempo, essa geração ela vai sendo superada por movimentos que confluíram para o Partido dos Trabalhadores e hoje, mais recentemente, em torno do PSOL. Eu estou pensando aqui numa juventude negra, periférica, né, que, inclusive, tem conseguido se eleger para cargos de vereador, né, vereadora e também de deputado estadual. Então, eu queria te chamar a reflexão sobre essa passagem, né, no campo dos partidos políticos de esquerda, da presença do negro nesses partidos. Se existe alguma lógica que possibilite compreender melhor essa movimentação. Essa pergunta ela é muito desafiadora e muito interessante, porque nos leva a pensar como é que essas demandas por igualdade racial elas se institucionalizam ao longo desse nosso Brasil pós-período ditatorial, né? Pós-ditadura civil-militar. E eu acho que só por si essa questão já levantaria um projeto de pesquisa em particular, mas eu vou tentar lançar aqui algumas pistas interpretativas, mais de fato com caráter de hipóteses, para a gente, né, poder refletir aqui ou em outros espaços. Por quê? E tentar observar algumas regularidades, talvez, né, alguns processos. Então, a gente tem tanto o Abdias quanto outros, né, que começam a se articular para concretizar essa agenda em prol de igualdade racial ou em prol de combate ao racismo, de valorização da cultura afro-brasileira, tanto no PDT quanto no PT em determinado momento, ali, final dos anos 80 e um pouco posteriormente, que, a meu ver, confluem bastante em termos de agenda, em termos de perspectiva e da forma de enxergar a questão racial no Brasil, considerando o racismo e as desigualdades como problemáticas que precisam ser enfrentadas via Estado, via construção de políticas públicas. Então, a gente tem essa nova ótica que vai circular em governos municipais e estaduais naquele momento, né? E vai ser encampada pelos partidos também ao longo do processo constituinte. Mas a grande diferença é quando o PT assume a presidência, em 2002. Né? Lembrando que a gente vai ter um programa, né? O programa de Lula naquele momento, ele vai ser construído também com colaboração de representantes do movimento negro, porque ali, dentro do PT, a gente vai ter a consolidação de
políticas públicas, né, ou seja, de uma institucionalidade em prol da promoção da igualdade racial, cheia de contradições, mas vai representar uma oportunidade do ingresso desses militantes, dessas militantes na estrutura do Estado, que vão, de certo modo, encampar essa ótica nova. E mais contemporaneamente, ainda em diálogo com essa geração, digamos assim, a gente vai ter essa juventude ou essas novas demandas no PSOL que vão levantar outras questões, além das anteriores, que a gente já mencionava, de combate ao racismo, né, de combate às desigualdades raciais, mas novas questões que vão dizer respeito a questões de representação em espaços de valorização social, a interseccionalidade da questão racial com a de gênero, de sexualidade, de região, e assim por diante. Ou seja, a gente vai ter, talvez, um processo de enriquecimento da forma de enxergar a questão racial, que vai ser herdeira dessa outra, mas que vai trazer novas questões e novas demandas também, que vão começar a ser institucionalizadas também nesse processo. No tempo disponível, acho que é o que eu consigo traçar em linhas gerais aqui para a gente desenvolver mais à frente. Se você me permite, rapidamente, eu gostaria de lembrar também o papel importantíssimo do senador Paim, não é? Responsável, não é, pela luta pela aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, não é? Então, foi um momento muito muito interessante de ser analisado, não é? Porque o Estatuto leva, eu não sei exatamente quantos anos, eles têm, acho que uns 10 anos, não é, para ser aprovado, e ele vai perdendo, né, força, né? Então, isso também é muito revelador vamos dizer assim, dessa confluência conservadora que existe na sociedade brasileira e que o Congresso Nacional talvez seja o espaço onde isso fica mais político, onde isso fica mais visível e mais evidente. Exatamente. O debate ao longo do Estatuto vai perdendo elementos muito inovadores que os projetos iniciais possuíam até ele conseguir ser aprovado, né, efetivamente. Entre as quais a própria menção à palavra raça, por exemplo, substituída por etnia ao longo do Estatuto. E não nos esqueçamos também de Benedita da Silva, né? São caras que marcaram a história da representação negra no Congresso Nacional, né? E que hoje vem sofrendo uma salutar renovação, né? Com a chegada de novos rostos na esfera política representativa e também da participação política nos movimentos. Gostaria muito de agradecer a você, Eliane, Aristeu, por essas aulas sobre o pensamento de Florestan, a questão da autocracia burguesa e das relações étnico-raciais no Brasil ontem e hoje. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.